Olá! Ok. Avançar. É tipo uma introdução de Olá, bem-vindos! Tô aqui iniciando a live agora, esperando o pessoal chegar um pouquinho. Essa é a primeira live que eu tô fazendo de ativação da exposição Eu Jardim. Eu vou conversar aqui um pouquinho então sobre o que é essa exposição, da onde veio a ideia dela enquanto o pessoal vai chegando. Eu tô aqui agora com a Marcele Ritt, ela é nutricionista, uma grande amiga, veio conversar um pouquinho com a gente hoje. E assim, vamos lá. A exposição Eu Jardim é uma exposição que surgiu de uma inquietação minha durante os primeiros meses, durante o primeiro ano do lockdown do lockdown que foi necessário, né, por conta da pandemia do Covid. Percebendo que estava todo mundo trancado em casa, tendo que reconfigurar e repensar totalmente os nossos modos de vida, e os nossos modos de vida, e como os nossos modos de vida se relacionam totalmente com como a gente se alimenta, com as pessoas com as quais a gente se relaciona, como a gente se percebe no mundo. Eu enquanto uma pintora, não consegui deixar de pensar as imagens, né? Como que a nossa vida passou a ser permeada muito pelas imagens e quais eram essas imagens que estavam circulando muito no nosso imaginário. Uma imagem que acho que para todas as pessoas foi extremamente marcante, é inegável, todo mundo teve essa questão da própria imagem, da imagem dos outros muito afetada, foi a questão da gente estar usando as máscaras dos nossos rostos, né? Cobrindo a nossa boca. Exatamente. Quem é esse ser humano atrás da máscara, né? Quem é? E assim, o que ele tá pensando? Porque a gente se relacionava muito da nossa comunicação vem do não verbal, né? Então, das expressões que a gente vai percebendo nas pessoas. Então, a máscara acabou sendo uma imagem muito forte pra mim. Com o passar do tempo, eu isolada dentro de casa por muito tempo, essa imagem de uma pessoa com uma máscara e da própria máscara estando nascendo um novo modo de vida, que é o que a gente estava tentando lidar e viver, foi uma imagem que surgiu na minha cabeça, plantas nascendo dela. E eu comecei a tentar entender como que eu podia transformar isso numa obra de arte. Aí, artista nascendo. Aí meu lado artista começou a ficar ideias a mil, ideias a mil, ideias a mil. E com isso surgiu, primeiro na minha cabeça, depois eu tive que materializar isso, a imagem que é a abertura dessa exposição. Que é essa imagem que tá aqui atrás da gente. Que é essa imagem aqui que tá atrás da gente. Que tá no convite da exposição também. Se olhar no meu perfil, vocês conseguem ver. Lá, por falar nisso, quem ainda não conferiu a exposição, gente, o link para acessar a exposição, que é totalmente virtual, qualquer um pode acessar de qualquer lugar, tá na bio. Voltando agora pra onde a gente tava. Eu tava onde mesmo? Explicar a uso da máscara. Eu ia explicar o uso da máscara, isso. Aí eu comecei a pensar, bom, como que eu posso, a partir dessa imagem da máscara, materializar esses novos modos de vida? Fiquei pensando, escrevi alguns questionamentos, algumas perguntas que eu estava fazendo para mim mesma, né? Qual a relação que a gente tem entre esse nosso modo de viver, a nossa respiração e o espaço que a gente vive, o fato da gente estar trancado. E assim, a partir E aí eu não tive... Vamos lá, voltando. Qual a relação da gente estar trancado? Porque a gente tinha um risco respiratório de uma doença que tinha a ver com a nossa respiração. A gente tem que manter a máscara tampando o nosso rosto.
Enfim, eu acho que é uma arte linda que você conseguiu materializar toda essa vida e essa expressão artística dentro de um contexto de que a gente está sempre usando a máscara e que a gente perde esse senso de si e do outro também. E gerar uma vida, né? Que eu acho que plantas são uma vida, né? Embora todo mundo fique ali teorizando que é só mato. Nos alimenta, nos dá ar para respirar, e aí entra a máscara, né? Também todo esse contexto. Isso, exatamente. E aí, como é uma questão de respiração, e a gente pensa, bom, da onde vem o ar que a gente respira? Ele vem das plantas. Então, eu comecei a pensar, já trabalhava muito com plantas, vou trabalhar com as plantas nascendo dessa máscara. Porque o que a gente precisa é pensar outros modos, então, de se relacionar com com o espaço que a gente vive e que essencialmente, é totalmente essencial para que a gente, então, consiga respirar. A pandemia e o lockdown trouxe à tona várias questões que já estavam latentes da crise ecológica que a gente vive, como que nós estamos destruindo totalmente a nossa possibilidade de futuro, todos os dados que a gente tem indicam diversos problemas nesse sentido. E não só o nosso consumo, não só essa parte de ambiente também, em que a gente está cada vez se vendo mais desconectada do meio ambiente, né? Também toda uma alteração de consumo que a gente mudou e que a nossa forma de consumir, seja alimento, seja roupa ou qualquer tipo de consumo, ele também afeta o meio ambiente, né? Não é só a quantidade de carne que a gente consome que vai afetar um pouco ali, um pouco não, né? Muito, que vai afetar ali a floresta, né? A parte verde do planeta, mas também o consumo exacerbado de roupa, né? Que a gente vê cada vez mais desperdício, o consumo de plástico, de frutas embaladas, que o plástico vai parar no meio ambiente, o consumo de peixes, em que as redes, né? Que a pescagem que é feita com aquelas redes gigantescas de arrasto, que vai só destruindo todo o habitat dos peixes e, além disso, ficando presa em bichos, tanto que teve todo aquele movimento de canudo de plástico, sendo que, na verdade, o maior vilão dos bichinhos não é um canudo de plástico, é o consumo de peixes, né? São as redes de pesca de arrasto que a gente vê por aí preso nos bichos, ainda tem isso. Então, todo um consumo deturpado, doentio que a gente está levando, né? E cada vez mais exagerado, mais exacerbado, e que vai afetando toda a nossa qualidade de vida e o meio ambiente também. Sim, totalmente. E aí, você falou isso agora do lixo, né? Que a gente gera. E eu tava pensando aqui que essa máscara que tá no quadro, ela é uma máscara que eu fiquei usando por muito tempo durante durante o período em que ainda estava sendo totalmente obrigatório. Uhum. E aí, uma vez que deixou de ser obrigatório usar a máscara em todos os lugares e tinha que descartar, né? Não só nesse momento, mas principalmente quando deixou de ser obrigatório, eu olhei para aquelas máscaras todas que tinham sido usadas e fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Porque é só cada vez mais lixo, isso já era uma preocupação. Uhum. E aí eu virei e falei assim, não, mas como tudo que eu faço, eu virei e falei, isso vai ter que virar parte de alguma obra. Sim, vai ter que ter uma utilidade além de só uma máscara. Com toda certeza. Eu fiquei assim, bom, como que eu consigo usar isso por muito mais tempo? Como é que eu consigo, assim, pensando, né? Esse material já foi feito. Eu já extraí todos os recursos, já tive todo esse custo de recurso para gerar essa máscara. E a gente usa ela por tão pouco tempo e depois joga fora. Para a nossa proteção, para o motivo para o qual ela foi feita, ela é feita para usar só esse pouquinho. Mas eu tinha que ressignificar ela. E aí eu fiquei analisando o objeto máscara e percebi que ele funciona quase como uma bolsinha. Ele tem, se a gente vira a máscara assim, de cabeça para baixo, né? Não assim, mas se a gente faz assim com ela passa a ter um espaço ali de um compartimento. Então, assim, o que é que nesse pequeno compartimento, nessa pequena bolsinha, o que é que eu consigo construir, o que é que eu consigo cultivar? Será que a partir desse pequena coisinha, pequena inquietação até, eu não consigo construir uma outra vida? E aí eu virei e falei, é isso, essas máscaras vão virar vasos de planta. Gente,
Essas máscaras que vão pro lixo vai ter que virar um vaso de planta. E aí, a máscara ali já vai ter que virar um vaso de planta. Eu pensando, ok, como que eu consigo, então, trazer à tona que é importante a gente falar sobre isso? Porque, né, de repente, quais são as nossas prioridades? Outra coisa que o lockdown fez foi parar a vida e todo mundo reconfigurar, repensar quais são as minhas prioridades na vida. E muita gente começou a se preocupar com questões ecológicas, mas várias outras pessoas também ficaram assim, cara, eu tenho um monte de coisa pra me preocupar. Como é que eu vou ficar dedicando meu tempo pra isso? Que é uma coisa que parece que não é palpável. Eu acho que tem um pouco dessa dificuldade, né? Como é que a gente lida com o que não é palpável? Com o que tá aqui assim à mão, que dá pra resolver, que o problema é óbvio, que a solução é fácil, que a solução tá lhe dada. Que você vê resultado rápido. Que você vê um resultado rápido. Então assim, eu acho que as técnicas da arte, as práticas artísticas, elas funcionam muito nesse sentido. Pra gente dar alguma materialidade para essa discussão, para essa questão que tá ali latente e que a gente precisa lidar com ela. A gente não tem como lidar, a gente não sabe lidar, a gente fica sem as ferramentas. Sim. Eu gosto de usar os meus trabalhos para trazer como ferramentas para a gente vir trazendo esses questionamentos, pensar essas outras possibilidades. Começar a tentar colocar em palavras essas questões, porque a gente também não sabe nem definir qual que é o problema, né? Qual que é o problema? Quanto mais vou teorizar, né? Que você tá aqui falando, a gente acha que o problema é o plástico, mas na verdade é a rede de arrasto que é o problema para a questão do oceano, né? Vamos fechar aqui, essa é a nossa questão aqui agora. Então, assim, aí pensando nisso, eu comecei a ir revendo, um dia revendo assim as minhas fotos da época do lockdown, eu fui percebendo isso, como que todas as minhas fotos passaram a ter a máscara. E como que isso passou a ser totalmente latente em o que é que estava acontecendo. Aí a partir dessas imagens eu olhei para uma delas e falei assim, essa daqui, e por acaso foi até uma foto que foi o primeiro dia que eu saí na rua depois de sair na rua pra ir fazer algum evento social, alguma coisa assim, depois de mais de ano trancada em casa sem sair pra fazer nada. E aí quando eu vi essa foto específica que eu tinha tirado nesse dia, eu falei assim, eu vou registrar esse dia hoje, que é o dia que eu tô finalmente saindo de casa. E aí nesse dia, ainda assim a minha foto tinha máscara. A máscara não deixou de ser presente, por mais que ela não seja mais obrigatória todos os dias, em todos os lugares. É isso, ainda ficou na nossa vida, essa questão ainda tá na nossa vida, a gente ainda precisa lidar com ela. Então, exatamente essa foto que foi a referência que eu usei pra fazer esse quadro aqui, que é a abertura da exposição. Então ele assim, toda uma reconfiguração de a minha imagem, eu me pensando nessas situações e como é que eu vou circular pela cidade agora, todas essas questões. Tipo, eu acho que até uma foto que eu tirei dentro do ônibus, que foi assim, transporte público foi uma das primeiras coisas que muitas pessoas pararam de circular e cada uma foi voltando gradativamente de acordo com a própria necessidade a circular, todo mundo com muito medo, ninguém voltou a circular no transporte público sem todo um receio, né? Todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. E aí pra onde vai essa máscara? Pode virar um vaso. Pode virar um vaso. Gente, vamos transformar as nossas máscaras, nossos lixos em arte. Vale muito mais a pena. A 3M é até durinha, né? Então ela é um ótimo vasinho. Sim, é perfeita. Essa daqui, na verdade, que tá aqui, eu ainda fiz uma reconfiguração com uma segunda máscara que eu cortei ela e fui costurando assim pra fazer um bolso um pouco maior pra poder caber bastante planta. Mas aí, assim, vamos lá. Continuando aqui. Quando eu fui, peguei então, já tenho essa minha ideia de como que a gente repensa a nossa volta para a vida, né? Nossa volta para os espaços da cidade e tudo mais. Qual foi a primeira coisa que me conseguiu dar uma materialidade para isso? A foto. A foto e a máscara. Eu peguei essas duas coisas, juntei. E aí eu comecei a pensar assim, tá, mas qual é a vida que eu quero então cultivar a partir disso?
Porque o nosso normal de antes, a gente hoje fala do novo normal, mas o nosso normal de antes já estava em crise. Já tá. O novo normal continua em crise. O novo normal continua uma crise. Mas assim, o que é que eu quero construir como normalidade? O que é que eu quero normalizar? Né? O que é que eu quero que seja considerado padrão, comum, que todo mundo saiba? Calma lá. Aí, o que eu quero normalizar? Qual é essa vida que eu queria botar? E eu comecei a pensar quais são as espécies de plantas, então, que eu queria colocar no meu quadro. Porque poderia colocar qualquer uma. Podia botar uma espécie que gasta água pra caramba, que me dá um trabalho de ter que botar na luz, tirar da luz. Mas eu fiquei assim, esse não é o tipo de dedicação que eu deveria ter para a minha espécie companheira, que é a planta que eu queria cultivar no quadro. Então eu comecei a pensar quais são essas espécies que eu poderia ter ali e que fazem sentido da gente estar levando pra frente. E aí foi nisso que eu cheguei à conclusão que deveria trabalhar com as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Eu já conhecia um pouco das punks, já estava começando a entender, pesquisar, descobrir todo esse universo e me aprofundei um pouco mais por conta disso. E aí, assim, convidei você aqui pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre o que são as punks, qual o potencial que elas podem ter, exatamente pra gente pensar esses novos mundos, pensar essas outras possibilidades da gente estar no mundo, da gente se relacionar, da gente se alimentar. As punks, como você disse, né, são as plantas alimentícias que não são convencionais. O que seriam as plantas convencionais, né? Seria o alface, seria uma rúcula, as verduras, né, os verdes, que estão sempre no nosso prato, no dia a dia, que a gente vai no mercado e compra. Então as punks são as plantinhas que todo mundo ignora, né? Algumas são consideradas, né, inclusive a beldroega, né? Ela é considerada uma erva daninha. Então, assim, você faz uma plantação, por exemplo, de alface e o agricultor ele vai e arranca a beldroega e simplesmente joga fora, sendo que ele poderia colher ou usar mesmo essa beldroega para cultivo do solo, para enriquecer o solo, para proteger o cultivo original dele, seja de alface ou qualquer outra folha. Então, ela poderia ainda ajudar na proteção do cultivo original dele. E ele simplesmente pega aquilo que é comestível, né, porque as punks são comestíveis, e joga fora. Sendo que ele poderia facilitar o processo dele como agricultor e, além disso, ele poderia se alimentar ou alimentar pessoas ao redor dele. Porque a gente tem 1 zilhão, né, não sei contabilizar quantas plantas existem no mundo, principalmente as comestíveis, mas a gente come ali menos de 1% de todas as plantas comestíveis que tem no mundo. Isso sem incluir as punks. Então a gente tem ali o que? 200 espécies que a gente come no dia a dia. E isso é muito pouco quando a gente vai pensar numa variabilidade alimentar. Então a gente tem uma alimentação muito monótona, é sempre um alface, é sempre uma rúcula. Às vezes quando você vai ver uma graça, alguém come uma selga, come uma bertalha, uma coisa mais diferente. Isso quando você vê alguém comendo uma bertalha, você fica, caraca, você come uma bertalha? Porque geralmente fica ali nas variações de alface e rúcula, né? E agrião, são as 3 mais consumidas. Então acaba que a gente fica muito nesse monopólio alimentar também. E as punks, elas são riquíssimas nutricionalmente, algumas são várias vitaminas, vários minerais. A Ora Pronobis, né, que a gente tem, que é o conhecido como o bife verde, que em 100 gramas bonitinho aqui atrás da gente, que em 100 gramas dela seca, né, o em pó, o extrato seco dela, 100 gramas dela tem ali em torno de 20 a 30 gramas de proteína, o que chegaria ali realmente ao bife. Então, às vezes a gente pode pegar ela, moer e fazer uma torragem, ou até comprar ela farinha, né, fazer uma farinha de Ora Pronobis e fazer um pão, fazer um bolo e tá super rico ali de proteína, uma plantinha que você passa pela rua e não dá nada. A Ora Pronobis, então, quem não conhece não dá nada mesmo. Não dá nada mesmo, é um porque é só uma arbusto plantinha, com espinhos.
E ela é uma planta incrível, que ela é extremamente rústica, ela é super fácil de cultivar. Essa daqui é uma grandona, que tá grande assim, mas eu comecei a cultivar ela de um galinho desse tamanhozinho, que um amigo me deu, que não tinha folhinha nenhuma, era só um galinho com 2 nódulos, um Yzinho assim, pequenininho. Eu comecei a cultivar na janela do apartamento, assim, num cantinho que nem batia a luz do sol direito. Então é assim, um negócio que qualquer pessoa pode cultivar em casa. E assim, obviamente você cultivando em casa na sua janela, você não vai conseguir ter uma produção para se alimentar dela todo dia. Mas você tem como complementar ali um omelete, talvez num dia que você tá com mais pressa. Tem como ir botar no suco verde, fazer algumas coisas assim. A beldroega, eu também gosto muito dela. Por conta, como ela dá flores, né? Ela também é conhecida, também é muito conhecida como 11 horas. Porque ela abre as flores dela às 11 horas. E assim, ela é muito legal usar as flores dela pra dar uma bossazinha, né? Dar aquele diferencial numa salada, que, pô, traz todo... Imagina, você chega na casa de alguém... Quem come flor? Imagina você chega na casa de alguém, a pessoa fala assim, vamos almoçar aqui comigo, e te recebe com um prato cheio de flores ali, compondo com aquele prato também. Com a beldroega, a folha e a flor. Uma perfeita salada. Perfeito, eu imagino que assim, como mudança de hábitos alimentares, como uma inserção de... Por exemplo, para quem fala, não gosto de verde, não gosto de vegetais... Eu fico assim, pra mim, eu trabalho com essas plantas porque eu acho que isso traz uma potência de abrir a cabeça da pessoa. Tipo, caramba, eu posso fazer isso. Sim, você pode estar andando no meio da rua, encontrar uma 11 horas, colher, levar pra casa e comer. Sem pagar R$1. Porque a beldroega, né, você tá andando pela rua, você, uma 11 horas, uma 11 horas, uma 11 horas. Você consegue voltar pra casa, se você prestar atenção, né, se vocês começarem a estudar sobre as plantas, você consegue voltar pra casa com um buquê de plantas e comer, se alimentar daquilo e sem gastar um centavo, porque tá aí, na rua, tá crescendo no asfalto, você tá... pega ali da rua, do chão, leva pra casa, higienizem, por favor. E bota numa salada e come. E a gente, às vezes, a gente voltou pro mapa da pobreza, né, e da fome, da miséria. Então a gente tá cada vez mais vendo pessoas se alimentando cada vez menos. O preço das coisas no mercado é tão absurdo, então às vezes o preço de um salário mínimo, né? Por mais que a pessoa seja uma assalariada e ganhe um salário mínimo, às vezes ela não vai conseguir manter uma alimentação adequada. E aí a gente entra numa insegurança alimentar, porque as pessoas vão acabar consumindo menos carne, como saiu várias reportagens aí mostrando que cerca de 30% da população brasileira estão consumindo menos carne. Porque é por causa do valor, não porque as pessoas decidiram virar vegetarianas, né? Porque tá muito caro, então a gente entra numa insegurança alimentar que as pessoas estão passando fome, estão subnutridas, né? Elas às vezes não estão desnutridas, mas elas estão subnutridas, que você está nutrida, mas não com qualidade. Então, às vezes a gente está atento ao que está crescendo no nosso jardim, no jardim da vizinha, às vezes pode se tornar um prato de comida. Né? Então, eu achava que isso era um conhecimento que tem que chegar para todos, porque você consegue alimentar uma família só de punk. Então, e aí ela pega ali uma cesta básica, óbvio que a pessoa não vai viver só de punk porque vai faltar nutriente, né? Mas pegar a cesta básica e complementar com punks, punks é não só plantas, né? Mas frutas, flores que são não convencionais, né? Algumas frutas são até um pouquinho mais comuns, como a jabuticaba, a physalis, são mais famosinhas, né, do que as plantas. As plantas são tipo a erva daninha, e acabam sendo desprezadas, ignoradas e sendo, infelizmente, jogadas fora. É um alimento que já tá pronto ali, né? Não precisa gastar mais nada pra produzir. Exatamente, nem um centavo. E às vezes até o agricultor ele tem que ter esse conhecimento, né? Óbvio que alguns têm, principalmente a Ouro Pronobis, que é muito famosa em Minas, então é um prato típico deles. Então eles já conhecem um pouco mais, o pessoal do interior já conhece mais do que a gente que vive na selva de pedras, né? Que a gente fala, é mato, é capim. E às vezes a gente está passando ali por uma fonte alimentar muito rica.
e só passando despercebido, não percebendo isso. Você falou isso da gente passando despercebido, né? Pra montar essa exposição, eu fui colher punks perto da minha casa. Eu resolvi fazer essa... Depois eu vou até montar um mapinha de onde que eu encontrei todas elas. E eu vou te falar que eu acho que num raio de 3 quarteirões em volta da minha casa, eu encontrei pelo menos umas 5 espécies. E olha que assim, eu não sou nenhuma especialista em punk, eu conheço as mais famosinhas. Eu tenho assim um começo de uma entrada. Então, da Abeldroega, eu encontrei com flor amarela, eu encontrei com flor rosa e eu encontrei com flor vermelha. Então, eu encontrei 3 variedades. Às vezes no mesmo canteiro com mais de uma variedade. Eu encontrei uma branca também, que a branca eu encontrei uma pequenininha, mas eu também encontrei uma branca que foi a mais difícil. É mais difícil de achar a branca, é verdade. E aí, assim, eu fui colhendo uma coisa só que eu ia comentar, que foi algo que eu já aprendi da minha saga das punks. Quando a gente colhe punk na rua, o ideal é a gente não consumir ela diretamente quando tá numa fonte que a gente não conhece, a gente não sabe se o solo onde aquela punk cresceu tá contaminado, mas a gente sabendo identificar qual que ela é, a gente tem como pegar, levar para casa e produzir uma muda a partir dela. Sim. E aí, a partir disso, a gente conhece toda a produção dela e ela tá segura, então, para ser consumida, que aí não tem o menor problema. Exatamente. Só que esse cuidado a gente tem que mencionar sempre que vai falar sobre as punks. Você não vai colher uma 11 horas e vai pegar ali a plantinha e colocar na boca, porque além de você não saber a procedência do solo, tem toda a questão também de bicho que tá na rua, né? Então, mesmo que você plante em casa, é bom também você dar uma limpadinha, higienizar, os legumes todos têm que ser higienizados, para não gerar algum problema de saúde futuro também. O que mais? Tem tanto assunto pra falar, sobre punk. Você agora no final da sua fala, você tinha falado alguma coisa que eu ia fazer um comentário. Tinha sido agora me perdi. Eu falei essa da colheita e me perdi no outro comentário que eu ia fazer também. Falei tanta coisa também. Mas tudo bem. Deixa eu ver, eu tô olhando aqui. Lembrei que você falou que a Hora Pronobis, ela é super comum em Minas, que lá, em várias cidades, várias regiões lá, a gente não poderia chamá-la de uma planta alimentícia não convencional, que isso é uma questão das punks, ela é não convencional dependendo de onde você tá. Que eu acho isso muito interessante também, que é trazer à tona de como não existe um modo único de alimentação. Sim. Como a alimentação, na verdade, ela está relacionada com o espaço que a gente vive, quais são as plantas que são nativas e que tem vocação, né? Que o pessoal fala para aquele ambiente, para aquele clima. Inclusive tem hoje em dia até a dieta que o pessoal chama que é a dieta do clima, que é você comer de acordo com o que o clima... sazonal, né? Que é o ideal, que é o mais sustentável, porque não tem por que você querer comer morango o ano inteiro. E aí a gente respeita o solo, a gente respeita o cultivo, a gente respeita o trabalhador que está cultivando e respeita o seu próprio corpo, que para uma planta que não dá o ano todo, que ela só dá ali, por exemplo, o morango é agora, né? Essa época mais fria de inverno. Para ela nascer em janeiro, que tá calor de 40 graus aqui no Rio, isso não é sustentável. E para isso, o que a gente tem que fazer? Encher de agrotóxico, matar uma certa flora, e aí a gente não respeita a sazonalidade tanto do clima, quanto do solo, quanto daquela semente que a gente está plantando. E isso se torna cada vez mais insustentável, que a gente entra nos monopólios, né, de agricultura que a gente vê aí, pastos e pastos de uma coisa só, seja soja, seja milho. E tudo bem que a soja e o milho não é pra gente consumir, mas a gente vê o quanto a gente não deixa de plantar outras coisas, que a gente até para de consumir, né? Tem coisas que a gente consumiria se a gente respeitasse mais a sazonalidade da alimentação, né? Das sementes. Desculpa, eu escutei. Nada, não conta não imagina. Exatamente, essa dieta do clima para poder respeitar. E as punks ainda tem isso, né? Elas são mais resistentes às variações de clima,
a uma seca muito rígida, a uma inundação. Então elas... Não é à toa que elas são, pelo menos a Veldraga é chamada de erva daninha, porque elas resistem a tudo e elas crescem, não estão nem aí se você tá querendo que ela cresça ou não, né? Ela vai crescer. Então ainda tem esse quê, né? Pro agricultor isso seria muito importante, porque elas são muito mais resistentes, e sendo muito mais resistentes você teria que ter muito menos cuidado, que foi o que você falou, né? Eu queria plantar alguma coisa que não ia me dar trabalho, que eu ia ter que, 11 horas da manhã eu tenho que colocar ela no sol pra depois tirar ela 11h30. Tem que ser meia hora de sol, porque senão morre. Então ainda tem toda essa questão delas serem mais resistentes. A Embrapa, né, eles até têm um movimento de não chamar as punks de punk. Eles têm um movimento de chamar de plantas tradicionais. Exatamente por isso, porque tem lugares que elas são tradicionais, que elas estão no prato. Não é porque não é tradicional pra gente que não vai ser tradicional pra alguém. Não é porque não tá no mercado sendo vendido a R$5 que não é tradicional, né? Então eles fazem sempre esse movimento de tentar até mudar esse nome um pouquinho, porque às vezes tá muito enraizado na cultura de um lugar. E aí às vezes a gente acha que nem existe, mas existe. Seja em Minas, seja no Maranhão, seja na Amazônia, várias plantas e frutas que a gente nunca nem ouviu falar. Não, totalmente. Você falou isso das plantas tradicionais. Eu lembrei que é totalmente isso. Você falou Maranhão, Minas, mas uma das plantas que tá aqui, essa daqui bonitinha, que é o saião. Esse saião é até uma história muito legal que eu tenho das punks. Ele tá aqui na minha casa há muitos anos, porque foi a minha avó que trouxe. Caramba! Porque pra minha avó, usa saião pra tudo. Você tá sentindo uma dor, põe saião, qualquer coisa é saião. Põe no suco verde, corta uns pedacinhos e faz assim uma atadura quando você tá sentindo dor. Até nas minhas gatas, quando elas estão... Uma vez a gata tava meio assim mancando, ela pegou e fez compressa de saião na gata. Ficou ótima no dia seguinte. E aí, assim, isso é uma experiência que eu tive com a minha avó, com o saião e com a taioba. Que a taioba é uma... Aqui na cidade, ela é considerada uma punk. Sim. A minha avó ela é da região serrana do Rio de Janeiro. Uhum. Na cidade dela, em Friburgo, a taioba é, assim, algo que você encontra em qualquer lugar. Tipo, todo mundo come. Eu, inclusive, conversando com a minha mãe, falando que era uma punk, ela, mas... Isso é sempre comer em casa, isso é normal. Como é que isso não é convencional? De onde que você tirou isso? Sim. E aí eu tava exatamente explicando isso pra ela, que é o convencional, na verdade, a gente chama de convencional o que tem no mercado. Uhum. Mas o que é o mercado? Que normalidade que existe em a gente tá tirando a nossa comida do mercado? O mercado, ele cria um vazio no nosso imaginário da onde que vem a comida. A gente passa a achar que ela vem da prateleira, que é uma coisa que na feira, por exemplo, quando a gente vai à feira comprar com os feirantes, fica evidente que não é... Tipo assim, aquelas pessoas estão plantando aquilo na terra. Você vê terra grudada, muito mais terra grudada nas plantas. Às vezes a gente consegue... Às vezes a gente consegue, sei lá, coisas simples, tipo cenoura com rama, que no mercado você nunca vai conseguir. E se achar, você quer dar rima. Só porque tem rama. Só porque tem rama, sendo que ela vem assim. Ela nasce assim, gente. Exatamente. O negócio foi cortado. Uhum. E aí, assim, eu lembrei que quando eu comprei o meu livro do Guia das Punks, né, que é o guia, que é esse aqui, lindo, maravilhoso, as plantas alimentícias não convencionais no Brasil, a minha mãe veio falar comigo, porque ela lembrava que essa planta era um saião, mas ela tava meio na... Sabe aquele negócio assim, tinha muito tempo que a minha avó tinha trazido, ela tava meio na dúvida se era aquela planta naquele vasinho mesmo que era o saião que a minha avó tinha trazido, e falou assim, filha, você não comprou aquele guia? Confere lá pra mim se é essa daqui mesmo, porque eu tô querendo usar, mas eu fiquei na dúvida. E aí fui eu olhar no guia, né, se era. Você não vai acreditar. Eu abro lá na página do saião, era a planta certinha, minha mãe tinha lembrado do vaso correto, mas tá escrito lá com todas as palavras.
É uma planta muito comum no interior do estado do Rio de Janeiro, usado na cidade de Nova Friburgo, que é da onde é a minha família. Sim. Que é da onde minha avó tirou isso. Então, assim, é realmente, assim, pra minha avó é um tudo, e tá ali no catálogo, é super tradicional dali, daquela cidadezinha. Como as pessoas não conhecem isso? Como é que... E eu fico assim, gente, agora eu entendi o que minha avó considera isso uma coisa super comum. Eu falo pra qualquer pessoa aqui, que não é nem longe, né, eu ainda tô no Rio de Janeiro, tipo, você não faz ideia do que seja um saiol. Não. Às vezes, assim, eu tenho percebido também que as pessoas estão cada vez mais desconectadas da cozinha. E o fato de estar cada vez mais desconectada da cozinha, elas estão cada vez mais desconectadas com a natureza também. Então, às vezes, como sou nutricionista, eu recebo pacientes em que eu vou falar... Às vezes eu não tô nem falando de punk, eu tô falando de uma selga, eu tô falando de um alho poró, eu tô falando de um salsão. E as pessoas falam, ué, mas isso eu não conheço. Então você vê, tipo, que cada vez as pessoas estão mais desconectadas e além de estarem mais desconectadas da cozinha, de que as pessoas têm cada vez menos interesse de cozinhar, o quanto que os mercados estão deixando a gente acostumado com sempre o mesmo tipo de alimento. Então, esses dias eu estava até comentando com minha mãe, o quanto que a gente vai no mercado e a gente tem sempre as mesmas opções. É sempre um alface, é sempre uma rúcula, um agrião, um brócolis e uma couve. E aí, quando o mercado tá variando, ele tem 2 tipos de brócolis, que é o americano e o japonês. Quando tá variando, tem um alface liso, crespo e roxo. Sendo que assim, a gente tem mais de 200 espécies e a gente tá sempre ali naquelas 20. As frutas são sempre as mesmas, é sempre laranja, tangerina, banana, manga. E cadê as outras plantas, né? Dificilmente você só acha no hortifruti a physalis, por exemplo, né? A jabuticaba, que às vezes a gente consome mais uma fruta importada, como as amoras, o blueberry, o mirtilo, do que uma jabuticaba, por exemplo, né? Então, ainda tem essa questão de toda essa desconexão que a gente está tendo como sociedade, de fugir da cozinha e cada vez mais iFood, isso também está gerando uma problemática gigantesca, né? De consumo exacerbado de alimentos industrializados, em que está levando a gente cada vez mais para o sobrepeso e obesidade, principalmente agora depois da pandemia, que a gente ficou mais sedentário, isso todo mundo trancado dentro de casa, ansioso, um pouco depressivo, descontando as emoções no entediado e descontando todas essas emoções no alimento e descontando em alimentos o quê? Um hambúrguer, uma pizza, um alimento um pouco mais calórico, né? Mais gorduroso. E aí a gente tá gerando toda uma desconexão que vai criando um ciclo eterno e sem fim de um consumo deturpado. Que a gente, você tem que ir resgatando toda essa conexão com os alimentos. E aí entra o meu papel também como nutricionista ok, então, você não sabe o que é uma selga? Computadorzinho, isso é uma selga. Isso aqui e introduzir também a Aura Pronobis, que é cada vez mais famosa, né? A punk mais famosa, é a estrelinha das punks, né? É a Aura Pronobis, a Veldrag e a Taioba, né? É o top 3 que tá todo mundo começando a conhecer um pouquinho mais. Então também tem que ter um resgate a esse consumo um pouco mais consciente e eu, como profissional da saúde, cabe a mim guiar as pessoas por esse caminho, mas às vezes a gente também tem que ter um pouquinho de curiosidade, né? Por que a gente tá sempre comendo uma coisa? Por que dá alface o ano todo? Por que enfim, só existe uma alface, né? Quando minha mãe esses dias descobriu que existe vários tipos de milho, que existe milho roxo. E eu falei, mas existe milho roxo. E a gente só conhece milho verde, né? Eu falei, existem várias coisas que a gente nem conhece, às vezes porque não é plantada aqui no Brasil. E a gente acaba sempre ficando de comer a mesma coisa, saladinha de alface com tomate sem graça, com arroz, feijão e uma carne, né? Eu acho que é por isso que as pessoas também acham os vegetais sem graça. Sim. Porque elas insistem em só comer todo dia o mesmo, do jeito mais sem tempero, sem um preparo, sem
se dá um mínimo trabalho de fazer um preparo diferente. Sim. Que às vezes faz pra uma carne, faz pra uma outra parte do alimento, né? É totalmente uma questão de... Pô, pode ser muito mais. Sim. A gente também tem o nosso imaginário totalmente colonizado pela comida do iFood, pela comida ultra processada e por aquela questão de eu não quero gastar tempo comendo. Quanta gente acha que comer é perda de tempo, é o que atrapalha a rotina. Todo meu dia, esse momento aqui do almoço, ai que saco, vou perder meu tempo aqui agora pra comer. Eu acho isso, assim, algo horrível, porque eu, sinceramente, sempre tive o maior prazer em comer. Pra mim, a melhor coisa que tem é a gente sentar numa mesa e ficar comendo e conversando. E isso sim é uma conversa pra mim, é conversar à mesa. Exatamente, como uma bela taurina. Conversar à mesa, preparando o alimento de porque eu acho que é algo que faz muita diferença. Essa relação que a gente tem no preparo do alimento, faz ele ter outro sentido. Faz a gente inventar coisa nova quando a gente se dedica minimamente a essa atividade do preparar a própria comida, né? Eu acho que... Eu ia falar um negócio aqui, mas eu ia falar assim, nutricionalmente ele fica melhor, mas não nutricionalmente ele fica melhor, mas nutre não só o nosso corpo de maneira física, mas tipo, nutre a nossa saúde mental, eu acho que é nesse sentido. O alimentar, ele não é só pra dar energia pro corpo, né? O alimentar, ele é social, pode ser um conforto quando a gente pensa numa alimentação ali que vai te remeter a alguma coisa da sua vida. Então, por exemplo, minha avó fazia esse prato, minha bisa, enfim, é o prato da minha família, isso remete a reunião de família, sempre que tinha alimento X, a gente estava sempre junto. Então, ele é emocional também, ele é cultural e ele é político. O comer também é político e a gente tem que lembrar disso, porque a gente está dentro de uma sociedade e a gente não tem como não ser social, né? Seja esse social de lidar com outras pessoas, seja o social ser político. Então, sim, a nossa forma de consumo é político. Então não tem como a gente ignorar isso e falar assim, não, essa coisa de política não é pra mim. É sim pra você. É por causa de políticas públicas que você come sempre o alface com tomate. É por causa de políticas públicas que a carne tá cara. É por causa de políticas públicas que tem gente em segurança alimentar. Então, assim, sim, o se alimentar, o comer é político, ele tem que ser político e a gente tem que se apropriar disso. E não só comer pra encher o estômago, ou então, sei lá, não comer porque tá de dieta e ainda vai comer aqueles alimentos muito selecionados e específicos e vai comer, sei lá, amaranto, todo o movimento da tapioca, né, enfim. Então a gente tem que também estar consciente que o nosso consumo, de qualquer forma, principalmente alimentar, ele é social e político. Então a gente tá incluso nessa trama eterna. e se alimentar bem, porque é exatamente isso que você falou, de construções de conexões, né? É quando você vai, tanto que em vários lugares, né? Não sei no pessoal aí, mas sempre quando a gente tá numa reunião, a gente tá sempre se reunindo onde? Na cozinha. Minha família, sempre que tá em reunião, porque a gente pode estar numa mansão, vai estar todo mundo na cozinha. Enquanto as pessoas cozinham, a gente vai conversando, vai dando pitaco, vai experimentando a comida. E aí a gente vai descobrindo novos sabores. E essa curiosidade, ela tem que vir como uma forma de resgatar esse prazer no comer. Porque é isso, um alface. Eu atendo muitos pacientes que falam, eu não gosto de legumes. E aí eu pergunto, ok, como que você come esse legume? E eles sempre falam, eu cozinho na água com sal e é isso. Ou então ralado cru. Eu falei, por isso eu não gosto de legume. Você come carne crua, tudo bem que tem como, desculpa, tem como comer carne crua, né? O carpaccio tá aí, o sushi, etc. Mas geralmente a gente incrementa a carne, a gente tempera, a gente faz uma marinada. A gente não come uma carne sem sal ou só cozida na água e sal. Pega um frango, cozinha na água e sal. Deus me livre.
Então, assim, eu sempre incentivo, tipo, tem airfryer em casa, usa airfryer, não tem airfryer, usa o forno, azeite, sal, pimenta, alecrim, tomilho. Traz esses sabores que aí sim os alimentos vão ficar muito mais ricos, muito mais saborosos. Uma salada, só de alface com tomate, faz um molhinho, varia o verde, pega uma beldroega, ou então que seja uma selga com um agrião, né, pra gente sair desse convencional e mais pro não convencional, em que a gente vai descobrir vários sabores, texturas que a gente não vê no dia a dia e a gente, assim, resgata nosso prazer em se alimentar e se alimentar bem, né, porque legume pode ser bom, né, folhas podem ser boas, né, se a gente tiver a mínima dedicação a realçar aquele sabor, tirar o melhor proveito daquele alimento, né, igual a gente faz com as carnes, mas os legumes são sempre, deixa pra lá, né, só gosto de batata. É o que a gente faz com as carnes e que a indústria faz com os alimentos ultraprocessados que eles vendem. Sim. Tudo tem realçador de sabor, sabor artificial. Então não é como se eles tivessem... O que eles estão dando esse sabor a mais. Não tem por que a gente pensar a outra opção e não trabalhar o sabor dela. Sim. Querer ficar comparando. É realmente uma comparação muito injusta. Injusto demais. É totalmente injusto fazer uma comparação dessa. Não tem, é como comparar, sei lá, não tem nem comparação isso. Você vai comparar um prato cheio de reaçador de sabor, com conservantes e etc. Com um leguminho que tá ali na água saltadinho, murchinho, sem graça. Sendo que ele pode se tornar muito mais gostoso do que um alimento ultraprocessado, né? Assim, tirar todos os malefícios de um ultraprocessado até. E aí a gente vai só consumindo e se enfiando nessa bolha, né? Que é um ciclo repetitivo em que a gente tá toda hora mordendo o próprio pé, né? Que é o aumento da obesidade, o aumento de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão, e isso tudo vem de um estilo de vida, um estilo alimentar, né? A qualidade alimentar, que a gente está consumindo cada vez menos folhas e frutas e mais refinados, então pães brancos, arroz, é tudo muito branco, né? Muitos açúcares, seja na alimentação, né? Como por exemplo o ultraprocessado, que é sempre cheio de açúcar, seja ele doce ou salgado. Ou então na própria um café com muito açúcar, etc. E consumindo cada vez menos fibras e vitaminas e minerais, que vai desencadeando todo o processo das doenças de novo. E a gente está sempre mordendo o pé, e a gente não sai do lugar, porque a gente não se alimenta melhor, que a gente está desconectado de si, da natureza, da cozinha, e a gente acha que é um fim do mundo, sendo que é só parar de morder o pé e olhar pra frente, olhar ali. Ok. Esse é o caminho, né? Olha pro lado. Tem várias pessoas fazendo coisas diferentes, comendo outras coisas diferentes, exatamente. E é uma coisa que quando como eu trabalho com vegetarianismo também, eu vejo que é um nicho, né? Um grupo de pessoas que são muito mais conectadas com essa questão. Óbvio, porque o veganismo tem essa puxada mais pra sustentabilidade e tudo mais, mas além disso, eles acabam, se você não vai pra cozinha, você começa a se alimentar mal, né? Que a gente até vê pessoas que se alimentam de arroz, feijão e batata frita, mas ninguém se sustenta com arroz, feijão e batata frita, né? Então você tem que ter um resgate ali na cozinha, e aí você entra no lado criativo, você tem que experimentar várias formas diferentes de comer um chuchu. Você vai comer sempre chuchu na água e sal? Não vai! Senão daqui a 3 meses você volta ali a comer carne, porque você fala, eu não consegui manter, ou então eu não aguentava mais comer aquele alimento. Então você vai sempre pegando inspirações, seja na nossa culinária, seja na culinária lá de fora, e também conhecendo cada vez mais o que a gente pode comer e o que a gente não pode comer, inclusive as plantas. Muito bom. Eu tô passando aqui agora, eu tô vendo que tem os comentários. Será que tem alguma pergunta? Talvez. Eu vou Tá, dar uma olhada mas aqui, vamos ver. Ai, tem vários comentários. Ai, deixa eu ver o que a galera falou.
A Kátia aqui tá falando. Final de semana ia na garagem da fábrica onde meu pai trabalhava. Pegava jabuticaba no pé, néspera. Aqui em Niterói as frutas custam caríssimo. Sim. Sempre tive a porta na cozinha, só esticar a mão e pegar. Ah, A que minha infância no delícia. interior. Delícia, legumes ao forno, dando uma fominha essa conversa. Nossa, não é injusto, né? Ó, ora pro nobres, tanto a proteína quanto a carne. Pois é, Assunto super necessário. A pandemia nos fez pensar sobre nossa saúde e alimentação. com certeza. Excelente discussão, pessoal. Gente, se tiver alguma questão aí pra nossa nutricionista, alguém tiver alguma dúvida, aproveita que a Marcele... Momento consulta de graça, vai lá. Aproveita que a Marcele tira aqui as dúvidas. Exatamente. Aproveita a oportunidade. Exato. O que eu tava vendo ali pelos comentários, o pessoal tá falando dessa questão da... Não, é que eu tinha lido antes. Dessa questão da tradição, de ter a planta em casa, não sei o quê. O que você acha disso? Dessa prática que muita gente tem tido de ter um tempero, de ter alguma coisa assim em casa. Eu, particularmente, acho que isso muda totalmente nosso modo de pensar qual é a possibilidade. Às vezes você só tem uma comida super sem graça e fala assim, ai, aquela plantinha que eu plantei há um mês atrás, que a minha amiga me deu, a mudinha, eu vou pegar agora um pouquinho daquele manjericão e vou botar aqui nesse prato. Não é só sobre manjericão, não é só sobre acordar todo dia cedo para regar aquela plantinha. É sobre como eu e a minha amiga estamos construindo uma rede, uma outra maneira totalmente diferente da gente Lidar com a alimentação, né? Da gente lidar com a alimentação, exatamente. Exatamente. Eu acho que o bom de estar plantando também, que você conhece você respeita todo o ciclo da semente, né? Se você vai plantar um manjericão, você vai ver que ele vai se sair melhor em algumas épocas do ano do que se você plantar ele num calorzão, ele vai morrer. Então, e além disso, o ter esses temperos em casa também, além de ter essa conexão com o verde, né, que você tá criando e você vai colher uma coisa que você vai comer. Isso é, assim, mágico. Além disso, quantas vezes a gente já cansou de comprar um ramo de manjericão, por exemplo, já que você falou do manjericão, no mercado, usar ali 3 folhas para fazer, sei lá, um molho de tomate para o macarrão e o resto do manjericão foi pro lixo. E ainda tem toda essa questão de exagero, né? Exagero não, de desperdício. Tudo bem que você pode fazer pastas e congelar, então ainda tem todas essas estratégias que a gente pode fazer para evitar o desperdício, mas acaba que muitas das vezes a gente compra um alimento para usar ali naquele momento em quantidades pequenas e o resto, às vezes, se você não se atentar em fazer alguma coisa com aquele produto, vai pro lixo. Então, além disso, né, de toda essa conexão, de criar uma rede e de você dar uma mudinha pra amiga e daqui a pouco tá todo mundo tendo os seus temperos, você também evita o desperdício, que aí você vai ali, tira 2 folhinhas, a planta vai continuar seguindo a vida dela ali, linda, bela, e você faz o seu macarrão com manjericão. Perfeito. Pois é, eu acho que apareceram umas perguntinhas ali, eu tô doida. Vou dar uma olhada ali, tô vendo uma interrogação sim aí. Ó, a Kátia tá perguntando se tem algum site de referência para pesquisar se uma planta é punk, se você conhece. E a Ana Clara tá perguntando, Marcele, na nutrição você sente que as punks têm sido incluídas nas dietas por outros profissionais? É um assunto que tem crescido? É isso. Ok. Sobre eu acho que tem alguns sites que eu não vou lembrar de cabeça, mas tem alguns sites que podem ter essa lista de punks. Mas a melhor coisa é isso aqui, gente. Perfeito, maravilhoso. Olha a grossura disso aqui. Cheio de punk e específico do Brasil. Então ela é super perfeita. Então você abre aqui, olha que linda. E aí você abre, olha essa lindeza, tem aqui a flor, como ela é, uma explicação sobre ela, e além disso, usos culinários, e aqui ó, partes que podem ser utilizadas.
Então ele dá receita, melhor ainda do que tudo, dá receita, então você, igual a Ora Pronobis, eles fazem que fala nesse livro, que pode triturar e fazer um extrato para poder fazer uma farinha, para poder usar em bolo, em pão e etc. Então isso aqui, gente, é o puro suco do ouro das punks pra gente ter sempre acesso. Então você pode ter ele, tentar comprar um e-book também, já que ele é grosso, então aí você tem no celular, tem no tablet, e aí fica mais fácil acesso pra gente estar sempre ali, corre rapidinho e dá uma olhada. E sobre a pergunta da Clara, não. Infelizmente não, assim, punk hoje em dia tem sido muito pouco estudada pela academia, né? Então a gente ainda vê profissionais prescrevendo punk, assim, pouquíssimos. Geralmente, quando a gente vê um profissional prescrevendo punk, é um profissional que é nutricionista, né? Ele é mais voltado para o vegetarianismo ou para uma fitoterapia, em que ele conhece um pouquinho mais de plantas do que as plantas que a gente vê no mercado, né? Isso quando eu me formei, né? Eu me formei há 3 anos, punk não era nada, assim, pra gente. Então foi um assunto que eu nem cheguei a estudar na escola. Hoje em dia a gente já vê mais presente nas pós-graduações, algumas graduações estão colocando, mas ainda é um assunto muito que ainda não está sendo muito colocado assim em alta, né? Em que a gente poderia olhar um pouquinho mais para essa parte e consumir mais e tentar reconhecer o que tem perto de casa, que às vezes pode, né, como eu disse, pode ser a solução para matar a fome de muita gente, né? Às vezes é uma planta que tem no quintal da pessoa e a pessoa não sabe. Até quando eu vira e mexe, eu vou pesquisar algumas coisas, artigos científicos, as próprias tabelas de composição, né, de alimentos que a gente tem disponível, algumas nem têm as punks, que esses dias eu até fui procurar para saber a quantidade exata de proteína que tinha na Ora Pronobis. Eu tive que suar, fui ler, sei lá, 3 artigos científicos, fui achar só numa tabela de composição. Então é uma coisa que ainda está sendo muito deixada pra lá, e ver profissional prescrevendo punk, então assim, eu conto numa mão. E nem enche. Nem enche. Assim, tudo bem que óbvio que eu não conheço todos os profissionais do Brasil, né, minha gente? Mas ainda eu tenho visto muitas poucas pessoas falando sobre o punk. É muito mais essa galera que é mais voltada pro vegetarianismo e pra fitoterapia, que conhece um pouquinho mais das plantas. Nos eventos, congressos de nutrição, essas coisas. Olha, se for um evento de nutrição voltado para doença, não. Se for um evento de nutrição voltado para sustentabilidade, para o vegetarianismo, aí sim, aí eles já trazem as punks, já trazem uma aula ali de culinária que vai preparar alguma punk. Tem até alguns chefes veganos por aí que trazem essa questão das punks para o prato. Mas infelizmente a gente vê que o conhecimento das punks está muito mais para esse lado do que para um conhecimento generalizado, infelizmente. E eu tô vendo as coisas em cima do livro. Deixa eu ver, eu acho que estão respondendo essa resposta aqui. Eu amei quando vocês falaram sobre alimentação não nutrir somente o corpo físico, mas que tem a ver com memórias familiares, sensações emocionais, enfim. Sim, exatamente. E é uma coisa que a gente tem cada vez mais estudado na nutrição é o alimento como suporte em doenças psicológicas. Então a gente tá vendo cada vez mais nutrientes que são presentes em alimentos em que ajudam a ansiedade, em que ajudam na depressão. E às vezes, em algum caso, óbvio que eu não vou falar, gente, depressão é um assunto sério, a gente tem que tratar. Mas em alguns casos a gente consegue dar uma ajuda muito importante com o alimento. Porque a deficiência de alguns nutrientes, gente, a gente vai estar cansado, a gente não vai ter disposição para nada, vai fazer alguma coisinha e já vai estar cansado, vai ter perda de memória, ter queda de cabelo. Isso tudo a gente consegue tratar com o alimento, e ajudar nessa parte de doenças emocionais. A gente consegue muito ajudar o que a gente chama de neuronutrição, né? Em que tá em voga, tá começando a subir, mais do que punk, tá começando a aparecer
muitos estudos relacionando nutrientes específicos com distúrbios mentais. Não só ansiedade, depressão, mas também esquizofrenia, até a doença de Alzheimer, doenças mais sérias neurológicas, né? E tudo começa na comida. Tudo começa na comida, Tudo né? começa no que a gente coloca pra dentro. Nosso corpo é o que a gente come, né? Já Já dizia aquele velho ditado. Exatamente, nosso corpo é um templo, você é o que você come. E aí, como é que você tem sido nutrido? Essa é a grande questão. O que você tem transformado o seu corpo? Num jardim ou num túmulo? Fica aí o questionamento. Tem coisa que brota nessa... Você tá Exatamente. comendo coisas que brotam. Você tem coisa que brota, você só tem coisa morta no seu prato, né? E aí fica essa reflexão, né? Se você colhe mais, né? Descasca mais ou você desembala mais, né? Então também tem isso. Se você tá desembalando mais, começa a descascar mais um pouquinho. Que aí a gente vai... E colher mais, né? Que a gente vai melhorar um pouquinho a alimentação dessa forma. Afinal de contas, a casca a gente ainda pode jogar numa composteira e, né, transformar em terra, em outras plantas. E em alguns casos ainda dá pra transformar em comida, né? Porque casca de batata, a gente come casca de batata. Casca de banana se come. Então, assim, dá pra comer muita coisa que a gente nem tem ideia do que dá pra comer. Uhum. Além de punk, né? Às vezes até uma planta tradicional e a gente consegue aproveitar ela muito mais do que só o básico, né? Só o clássico. Eu tô pensando que agora que a gente devia estar fazendo essa live aqui, preparando alguma punk. Nossa, caramba, Fazendo a gente podia preparo, fazer uma sim. saladinha de beldroega. Ia ser ótimo, uma refogadinha assim também. Ia ser muito bom. E aí a gente dá pra fazer, o quê? Dando fome pros outros. Que já são... Não, a gente já tá tendo papo na hora do almoço exatamente pra trazer a fome de punk. Isso aí, trazer a fome de punk. Trazer fome de punk. Essa foi a ideia do horário. Gostei. Instigar a fome de punk. Fica pra próxima, a gente tá falando e cozinhando. Vai virar o nome do próximo evento. Fome de punk. Gostei. Deixa eu ver aqui, eu acho que entrou mais uma pergunta. Além de utilizar a punk, também precisamos aprender a utilizar todo o alimento, Exatamente. né? A Ana Clara tá falando aqui, pode ver a nutrição sobre essa ótica, é muito importante. Parabéns por trazer essa perspectiva. Achei bem interessante essa informação sobre colher na rua, mas cultivar em casa para então comer. Estão pedindo aqui, segunda live com receita. Vamos Eu ver acho o que a gente vai ter que tem. inventar as nossas próprias... Inventar uma receita que dá pra fazer com esses quadros. Olha, gostei do desafio. Olha só. Vamos, tô animada. Vou fazer uma outra live com você só pra gente poder mostrar pra Exatamente. galera o que foi Num que saiu cenário disso aqui. diferente, exatamente. Quando acabar a exposição, a gente, fruto da exposição, vira esse prato, olha. A gente não tá falando exatamente sobre o que planta, as sementes, aquilo que vai plantando de novo, replantar. Exatamente. Então. O ciclo eterno. Exatamente, gostei. Gostei dessa, gostei dessa ideia. Vou anotar aqui, muito sério. Muito sério, de verdade. Muito sério. Muito sério, real. Ficou a ideia. Bom, eu acho que é isso, né? Tá batendo a fominha do almoço. A gente já bateu papo que eu tô sem noção da hora, mas eu acho que já foi um bom tempo da live, ela já deve estar quase no final. E é isso, eu queria agradecer muito você por ter vindo bater esse papo com a gente, trocar essa ideia. Não sei se você quer falar alguma coisa. Eu quero agradecer por você ter disponibilizado também essa forma de ampliar esse conhecimento e me convidar para a gente discutir isso além que é uma discussão que a gente não vê todo dia, para disseminar cada vez mais esses conhecimentos das punks e que a alimentação está em todos os lugares. Então é isso, gente. Revejam a forma que vocês se alimentem, tratem do corpo de vocês melhor, porque sem ele você é quem, né? Então se nutrem bem, além de apenas comerem, se nutrem. E pensem na comida como um carinho,
né? Não só para o estômago, mas para a alma, para a mente e para a sociedade, para o meio ambiente também. A forma que a gente consome, a gente pode estar matando o planeta ou a gente pode estar enriquecendo ele. É isso, gente. Espero que tenha despertado uma boa fome de punk em vocês. Eu amei esse nome! E fiquem de olho aí que vai ter mais live com mais discussões desse tipo. Muito obrigada por todo mundo que veio acompanhar, que deixou comentário, que conversou com a gente. Vai surgir muito mais coisa nova aqui desse papo, nos comentários de vocês. Fiquem ligados. Tchau! Tchau. Qual o de início agora? Assim.